Caro espectador, seja bem-vindo a mais uma edição do Alexander Podcast, História Militar e Geopolítica de Israel para o Mundo. Muito bem, hoje falaremos da minha milícia sionista preferida, o Irgun, ou Etzel, cuja sigla é Irgun Tzvai Leumi, traduzindo Organização Militar Nacional. Vamos falar do Etzel. Vamos dividir o nosso programa em 6 tópicos. Primeiro, vamos revisar os tipos de sionismo e como o Irgun ele entra nisso. Segundo, vamos falar do seu grande ideólogo e fundador, Zev Jabotinsky. Terceiro, vamos falar de sua história, desde a sua fundação em 1931, que na verdade foi uma dissidência do Haganah, até a Guerra de Independência em 1948. Depois, vamos falar brevemente sobre a sua estrutura. Em quinto lugar, vamos falar sobre as suas operações principais, operações essas que abalaram o prestígio do Império Britânico aqui, na terra de Israel. E por último, conclusão. Certo? Então, caros espectadores, vamos lá, primeira parte. Como foi falado brevemente nos vídeos anteriores, eu aqui recapitulo. Tipos de sionismo. Sionismo como um movimento político, ele nasceu no final do século XIX e o seu principal expoente foi Theodor Herzl, ele que criou o Congresso Sionista Mundial. Então, por isso, apesar dele em sua vida não ter conseguido nenhum passo concreto para o estabelecimento do Estado judeu, foi ele quem lançou as bases políticas e por isso que ele é de certa forma admirado aqui em Israel, certo? Então nós temos 3 sionismos, 3 tipos de sionismo político principal. O primeiro é o sionismo de centro e esquerda, cujos principais expoentes eram Chaim Weizmann, que foi o primeiro presidente de Israel, e o David Ben-Gurion, que era o líder da agência judaica e também foi o primeiro-ministro de Israel. Eles eram a favor de uma pátria judaica aqui em Israel, só que um Estado de certa forma socialista, ou seja, um Estado grande e laico. E também eles eram a favor de conseguir alcançar esses objetivos através da cooperação com os britânicos. O principal movimento juvenil. O movimento juvenil seria como se fossem escoteiros, O movimento escoteiro era o Hashomer Hatzair e a sua principal milícia era o Haganah, certo? Então nós temos do outro lado do espectro político os sionistas revisionistas, ou então os sionistas de direita, que eles afirmavam o seguinte: nós com a cooperação com os britânicos não vamos conseguir nada, eles só querem saber dos seus interesses, e com os árabes nem se fala, eles em sua maioria querem expulsar a gente daqui. Então o único jeito da gente conseguir estabelecer uma pátria judaica é através da força. O seu movimento juvenil era o Beitar, movimentos esses que ainda existem hoje, e a sua milícia principal era o Irgun, que é o nosso tópico de hoje. Em terceiro lugar, nós temos o sionismo religioso. Ele afirma simplesmente o seguinte, ele tem um slogan que é o povo de Israel, na terra de Israel, com a Torá de Israel. Torá traduzindo seria a Bíblia, mal traduzindo. Então o seu principal expoente é o Rav Kook, Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. O principal movimento juvenil dessa corrente é o Bnei Akiva, no qual eu orgulhosamente fiz parte. Ele existe até hoje. Essa corrente afirma o seguinte: o nosso direito de ter uma pátria aqui em Israel não provém dos ingleses, das Nações Unidas ou de qualquer outro fator imperial. Nosso direito vem simplesmente da Torá, ou então da Bíblia, que lá Deus prometeu ao patriarca Abrão, depois ao seu filho Yitzhak e depois Yaakov, que os seus descendentes, ou seja, o povo de Israel, seriam os donos dessa terra. Simplesmente isso. Agora, caro espectador, é preciso fazer uma distinção aqui. Existe a ideia geral de sionismo, que é a ideia que afirma que a pátria dos judeus é Israel, assim como qualquer povo tem sua pátria. Ou seja, existe a ideia do sionismo e também existe o sionismo político, que aí obtém conotações políticas, inclusive teoria da conspiração e várias coisas, E por que eu digo isso? Porque muitos movimentos, inclusive o que a gente vai fazer na próxima semana, no Lehi, apesar de lutarem por Israel e lutarem contra os ingleses, eles não se definiam sionistas, porque sionismo adquiriu um sentido político, certo? Segundo tópico, vamos falar
falar agora de uma grande personalidade da história judaica. Seu nome é Zeev Jabotinsky. Zeev, ou Vladimir Jabotinsky, ele nasceu na cidade de Odessa, no Império Russo, né, na costa do Mar Negro. Hoje em dia seria a Ucrânia. Ele foi um grande militar, né, serviu no exército russo, foi um grande autor, escritor, era poliglota. Enfim, um sujeito muito influente, grande ativista. Durante toda a sua vida, ele apoiou e fundou movimentos de resistência judaica, começando na sua própria cidade natal, em Odessa, que ele organiza movimentos de autodefesa judaico para combater os pogroms antissemitas, nos quais falamos nos episódios anteriores. Mais tarde, ele imigra para Israel. Durante a Primeira Guerra, ele ajuda a formar a Legião Judaica, que era uma unidade do exército britânico, na luta contra os otomanos, no qual já falamos. Ele, como também muitos esperavam, assim que os britânicos iam apoiar o estabelecimento de uma pátria judaica. Ele também cria, durante a sua vida, o movimento juvenil Beitar, qual falamos anteriormente, e ele também é o principal teórico e criador do Irgun, junto com outros. E agora uma curiosidade, o seu secretário pessoal chamava Ben-Zion Netanyahu, que é o pai do atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Depois, o Irgun, mais tarde na política israelense, torna-se o Partido Likud, que é o partido do Netanyahu. E o sionismo de esquerda torna-se o Partido Avodah, o Partido do Trabalho, né? Ou então o Mapai, que é sigla de Mifleget Hapoalim Eretz Israel, Partido dos Trabalhadores da Terra de Israel. Partido esse que esteve no poder até 1977, até Menachem Begin, personagem que vamos aqui estudar, ser eleito no mesmo ano, em 77, e aí finalmente subir o poder. Então, uma curiosidade, Likud, a palavra significa, como posso traduzir isso? Junção, unificação, certo? Então, e novamente, Irgun significa organização, Irgun Tzvai Leumi, Organização Militar Nacional. Uma outra sigla que se usa é Etzel. Etzel ou Irgun pode ser usado para se referir a essa minha milícia preferida. Agora, caro espectador, falaremos da história do Irgun por fases, desde a sua criação, na verdade sua dissidência do Haganah em 31 até o início da Guerra de Independência, em 48. Então, a dissidência do Irgun começa dentro da Haganah, membros descontentes que falam: nós estamos cansados dessa política de contenção, somente aguentar, aguentar e aguentar, ou seja, a gente só se defende. Isso não é certo. Por que não é certo? Não porque temos sede de sangue, mas isso é estratégia militar simples. Se o meu inimigo sabe que eu só me defendo, ele sabe que ele só vai passar risco quando ele me ataca. Só que depois ele está livre para se reorganizar, para planejar suas operações, realocar recursos e tudo mais. Agora, se eu também ataco, ele nunca vai ficar confortável. Tiro ele da sua zona de conforto e de planejamento. Nos primórdios, de 1931 até o início meio da Revolta Árabe, de 36 a 39, ou seja, de 31 a 37, vamos dizer aí, o Irgun ele funcionava como Haganah, ou seja, uma organização de defesa que guardava os kibbutzim, né, os assentamentos judaicos, e também eles praticavam uma outra atividade que as outras milícias também praticavam, uma atividade chamada Apalá, ou seja, que era a imigração ilegal de judeus pela Europa para Israel, ou seja, eles compravam navios de segunda classe, iam em portos da Europa, nos quais tinham judeus querendo embarcar para a terra de Israel. Portos em geral no sul da Europa, na Romênia, Bulgária, Grécia, Itália. E, de novo, como eram os ingleses que mandavam aqui, então eles limitavam em bastante número a cota de imigração. E o Irgun, junto com a Haganah e outras, eles passaram a contrabandear esses judeus, né, ilegalmente para cá. Então o fato é que o primeiro barco desse movimento foi lançado em 1937, primeira imigração de tal tipo, e o último barco foi em 13 de fevereiro de 1940. E aí na Europa, né, já estava em guerra, ficou cada vez mais difícil. E só nessa história toda eles conseguiram trazer para cá 18 mil judeus, ilegalmente, pelas leis britânicas.
vamos ao como se deu o fim da política de avlagar, de apenas aguentar a autodefesa, e o Irgun passou a adotar a política de defesa ativa, ou seja, responder. O primeiro grande evento que se tornou o divisor de águas nessa área foi o tal do Domingo Negro, 14 de novembro de 1937. Ou seja, após 5 judeus terem sido assassinados num kibbutz, que se chamava Kiryat Anavim, e depois, em homenagem a ele, passou a se chamar Malé Hamishá, ou seja, elevado dos 5, que é um kibbutz, aliás, que fica na estrada de Tel Aviv para Jerusalém. Qualquer um que passa na estrada 1, que é essa tal estrada, pode ver esse kibbutz. Então, por causa desse evento, veio o Irgun e, através de atentados, tiroteio, bombas, eles mataram 10 árabes civis por Haifa, Jerusalém e outros lugares. Então, esse é considerado o começo da política de defesa ativa. Essa defesa ativa consistia, de novo, veio um árabe, atirou um judeu, então vinha um membro do Irgun, também atirava no árabe aleatório na rua. É assim que consistia essa política, de modo básico. Pois, relembrando, espectador, o que foi a grande revolta árabe de 36 a 39? Foi o descontentamento dos árabes com a imigração judaica, aliado a fatores religiosos, econômicos, e o que começou como greves, depois desabou em violência. Só que, dessa época, diferente das convulsões anteriores de 1929, 21, na qual falamos, os judeus já estavam mais organizados e, portanto, puderam responder melhor. Tanto que, de fato, a revolta no final ela fracassou. Ela fracassou, porém ela obteve um resultado importante, resultado bom para os árabes e ruim para os judeus. Em 1939 temos os livro branco de McDonald. Como assim, Alexander? O que tem a ver o cheeseburger do McDonald's com o livro branco? Não, espectador, não é desse McDonald's que estamos falando. Estamos falando de Malcolm McDonald, secretário das colônias do Império Britânico, um sujeito de visão pró-árabe. Ele lança a política do livro branco, que é uma política que limita a imigração judaica em Israel, ou seja, que estabelecia somente 15 mil judeus por ano, ou seja, logo ali na véspera da Segunda Guerra Mundial. Com certeza, essa política assegurou que muitos judeus acabaram morrendo na Europa, pois não tiveram para onde fugir. Então agora vamos ao período da Segunda Guerra Mundial. No período da Segunda Guerra Mundial, o Irgun estabelece uma trégua com os britânicos, falando, agora temos que unir forças para lutar contra nosso inimigo maior, que é a Alemanha nazista, e aquele desgraçado do Hitler. Então nós temos aí o Irgun ajuda a criar a Brigada Judaica, que luta com os ingleses na Itália, né? Também ajuda os ingleses em operações no Oriente Médio, no Iraque, onde inclusive em 1941 seu líder David Raziel, ele é morto no Iraque por um bombardeio da Luftwaffe. E nós temos o mais importante, a revolta do gueto de Varsóvia. Nessa revolta do gueto de Varsóvia havia duas organizações judaicas, a ZOB, a grande famosa, né, que era de Mordechai Levit, e a do Beitar, estabelecida pelos membros do Beitar, a ZZW, Żydowskie Związek Wojskowy, ou seja, União Militar Judaica. Essas duas organizações, enfim, elas lutaram ali no gueto de Varsóvia e fizeram toda a batalha durar mais do que a conquista da Polônia inteira. Na revolta do gueto de Varsóvia temos a contribuição mais significativa e simbólica do Irgun, ou dos revisionistas. Um parênteses, nessa revolta tinham dois movimentos de resistência judaico. Nós chamamos o movimento do Betar, que era o ZZW, ou então Żydowskie Związek Wojskowy, ou seja, União Militar Judaica, liderada por David Moritz e Pavel Frankel. E nós temos a outra organização, a ZOB, cuja sigla é Żydowskie Organizacja Bojowa, ou seja, Organização Militar Lutadora, liderada por Mordechai Levit, e seus membros eram principalmente do Hashomer Hatzair, o movimento de esquerda. E por causa da historiografia oficial sionista tender mais para a esquerda, nós encontramos em geral muito mais louvores ao ZOB do que o ZZW. Mas é isso, espectador, para ficar registrado. Durante a Segunda Guerra, claro, também temos um outro evento negativo para o Irgun. Um de seus
dos diretores, Avram Stern, ele desapoia a política do Irgun de cooperar com os ingleses. Para ele, os ingleses continuam sendo inimigo e é preciso combater eles mesmo na Segunda Guerra Mundial. Então o Avram Stern, ou Yair, que era o seu nome de guerra, ele criou um movimento dissidente, uma milícia dissidente, que é o Lehi, na qual falaremos nos próximos capítulos. Então, já no fim da Segunda Guerra Mundial, o Lehi fala: acabou a cooperação com os ingleses. Pô, Alexander, como assim acabou a cooperação com os ingleses? Nem acabou a guerra? Eu vos explico. No Lehi eles afirmam: olha a nossa lealdade com os ingleses, a gente estabeleceu brigadas judaicas, a gente ajudou eles em tudo que era preciso, a gente uniu forças, e enquanto isso, os árabes, né, ali no Iraque, no Egito, pronto para atraírem os ingleses e aceitarem os alemães, e ainda assim eles continuam com as políticas do Livro Branco, limitando a imigração judaica. Justamente nessa hora que nossos irmãos estão sendo exterminados nas câmaras de gases da Europa. Isso, de novo, era no final da guerra, a guerra ainda estava rolando. Então, por causa de todo esse contexto, o Irgun, junto também com o Lehi, outra milícia a gente falou, resolveu acabar a trégua com os britânicos e voltarem a atacá-los. Em outubro de 1944, nós temos o episódio em que o Lord Moyne, cujo nome era Walter Guinness, ele é assassinado no Cairo por 2 membros do Lehi. E o que acontece? Nós falamos brevemente desse episódio no vídeo passado, mas agora falaremos mais. Esse assassinato gerou a época da Saison, o que quer dizer caçada, porque o que aconteceu? A agência judaica, o seu braço armado Haganah, ele viu isso como uma afronta à própria autoridade, né? Eles falaram: a gente combinou que tem que cooperar com os ingleses e vocês não estão cooperando com os ingleses, ou seja, vocês voltaram a atacar eles, apesar de que a ironia de tudo era que quem matou esse Lord Moyne eram membros do Lehi, não do Irgun. Só que o Haganah resolveu descontar no Irgun e começou a prender membros do Irgun. E então veio Menachem Begin, o líder do Irgun, e ele, com frieza e visão, ele falou: não vamos reagir, porque se reagirmos vai ter guerra civil e acabou pra gente. Nossos inimigos nem mesmo vão ter trabalho, a gente está fazendo todo o trabalho para eles. Então sim, é preferível sofrer essa traição canalice do que agora reagir depois fazer uma guerra civil, porque ele também sabia que esse é o método mais velho dos impérios para dominar, dividir para conquistar. Então ele falou: não vou os ingleses fazerem isso. E a outra segunda visão histórica na qual ele se baseou essa ação foi a destruição do segundo templo de Jerusalém, cerca de 2000 anos atrás. O que aconteceu nessa revolta? Antes dos romanos chegarem, os judeus já estavam lutando entre si, disputando pelo poder, o que justamente casos como esse. Então os romanos chegaram, já estavam enfraquecidos. Então, tendo tudo isso em mente, o Menachem Begin falou: vamos segurar a barra, não vamos reagir. Certo? E de fato, a visão de Menachem Begin se provou certa, pois no fim da Segunda Guerra, até mesmo o pessoal da agência judaica, David Ben-Gurion, Moshe Sharet e Haganah, eles se cansaram da política dos ingleses, do Livro Branco. Uma política essa que continuou após a guerra. Então ele falou: vamos unir forças e vamos criar um movimento novo, que passou a se chamar em hebraico Tnuat Ameri Ivri, ou então Movimento de Resistência Judaico, na qual Haganah, o Etzel, o Irgun e o Lehi uniram forças contra os ingleses. Então agora vamos falar um pouco sobre a estrutura do Irgun. Como uma força paramilitar de qualidade, ele era dividido em patentes. Você tem soldado, sargento, primeiro sargento, tenente, primeiro tenente, né? Até major ou coronel, algo do tipo. Depois nós tínhamos o Hel Kravi, ou então o corpo combatente, né? A parte operacional. Nós tínhamos depois o departamento Delek, que era de inteligência, apesar de que Delek em hebraico significa gasolina, né? Mas enfim, isso era departamento de inteligência. Nós tínhamos o HAT, que é sigla de Hativat Tirnun, então brigada operacional, que era parte de, vamos dizer, planejamento e logística. E nós tínhamos por últimos a Hatam, ou seja, Hativat Tirnun Mapehan, ou seja, corpos de planejamento revolucionário, que seria hoje a assessoria de imprensa. Era o pessoal
que ia nas paredes e botava os pôsteres conclamando a revolução, a lutar contra os britânicos e os árabes e etc. Vamos falar agora das operações do Irgun, operações essas que abalaram o domínio inglês na terra de Israel, até eles colocarem a questão na ONU, né, e decidirem partir daqui. Antes de tudo é preciso expressar o que o Irgun acreditava como terrorismo para alcançar seus objetivos. Terrorismo ele tem que ser, não é para matar discriminadamente o maior número de pessoas possíveis, né, como alguns movimentos radicais por aí acreditam. Não, o objetivo é ferir o prestígio do Império Britânico. Como eu faço isso? Não precisa exatamente matar agentes desse império. Você explode símbolos dele, como aviões, pontes, trens e etc. E o segundo princípio era, ou seja, ligado a esse primeiro princípio, era evitar baixas, perdas de vidas humanas o máximo possível. Pois, de novo, o objetivo aqui é ferir o prestígio e não matar discriminadamente. Ah, Alexander, como assim você apoia o terrorismo? Não, espectador. De novo, contexto histórico. Quer entender a situação? Coloque-se no contexto. Você está aqui numa situação após a Segunda Guerra Mundial. 1/3 do seu povo foi exterminado. Sei que os ingleses não cumprem suas promessas. Com qualquer império, eles só querem saber do próprio interesse. E os árabes muito menos querem você aqui. Então, qual a sua única opção para sobreviver? Atacar. E agora façamos um parênteses para entender por que os britânicos eles queriam tanto segurar a terra de Israel. Como isso encaixava no seu plano imperial. Portanto, os ingleses, nessa época, no Oriente Médio, eles detinham o Iraque, o Kuwait, a Jordânia e Israel. Então, o petróleo que eles extraíam no Iraque, ao invés de embarcar eles, passando pelo Golfo Pérsico, contornando a Península Arábica, subindo o Mar Vermelho, atravessando o Canal de Suez para chegar no Mediterrâneo, era muito mais simples construir oleodutos até o porto de Haifa, em Israel, e de lá embarcar para o Mediterrâneo. Então, tá vendo? Esse é, por exemplo, um símbolo do que é o prestígio britânico. Portanto, tiveram operações, não tenho certeza se foi Irgun ou outra milícia, que foi lá e explodiu esses tanques de combustível para dizer, olha, tá aí toda a razão de vocês estarem aqui no Oriente Médio, tá vendo? A gente está explodindo isso. Portanto, eliminando seu prestígio. Certo, então agora vamos às operações. 1º de novembro de 1945, 5 trens são explodidos na cidade de Lida, ou então Lod, onde localiza-se o aeroporto internacional de Israel. Segunda operação, essa é uma operação significativa. 22 de fevereiro de 1946, membros do Irgun, eles conseguem se infiltrar em aeródromos ingleses. Nessa brincadeira explodem, BUM! 14 aviões britânicos, caças de primeira linha, Spitfire, Hurricane e outros. Veja bem, 14 aviões é uma porrada e tanto no prestígio de um país ou qualquer império. Terceira operação, essa sim uma das mais significativas, 22 de julho de 1946. No Hotel King David, ali localizava-se na parte oeste a administração britânica aqui em Israel. Então, membros do Irgun, disfarçados de pessoal da cozinha, eles conseguem se infiltrar no hotel e colocam dinamite ou explosivos dentro de barris de leite e ali eles colocam no subsolo. E antes do atentado, vem o pessoal do Irgun e liga pro hotel e fala, olha, aqui é do Irgun, colocamos uma bomba aí e ela vai explodir. Vocês foram avisados. Numa ironia, de forma irônica absurda, um soldado inglês avisa para Sir John Shaw, um grande oficial inglês da época, e ele avisa, olha, os judeus estão avisando que vão explodir o prédio. E o oficial, ele responde irônica e orgulhosamente, eu vim aqui para dar ordem nos judeus, não tomar ordem deles, certo? Também o pessoal do Irgun ligou para a embaixada francesa e para o jornal Palestine Post, hoje dia Jerusalém Post, para ter mais testemunhas de que eles avisaram, só que de novo não foi ouvido, e aí bum, houve essa explosão, na qual 91 pessoas morreram, foi um grande atentado, e como vocês podem ver pela frase de Sir John Shaw, orgulho mata. E o que aconteceu depois dessa
dessa operação, a Haganah acaba com a aliança com o Irgun. Porque, recapitulando, espectador, a Haganah e a agência judaica, eles estão numa posição delicada, pois eles são autoridade apontada pelos ingleses. Por outro lado, eles têm que fazer pelo povo judeu, o pessoal do Yishuv que eles representam, né? Portanto, eles não podem ser vistos com conexões com o Irgun. E por isso, depois desse evento, eles resolvem romper totalmente com o Irgun. Quinta operação, em 12 de janeiro de 1947, jogam bombas no QG britânico. Sexta operação, essa também bastante significativa. 1º de março de 1947, membros do Irgun conseguem se infiltrar no clube de oficiais Goldsmith, em Jerusalém. E lá eles plantam explosivos e, boom, explode e mata 17 oficiais britânicos. Grande parte deles, no qual ajudaram a impedir a imigração judaica. Aqui, lembrando, espectador, estou aqui falando de operações principais. É claro que, entre essa e outra, houve pequenas operações na qual fere-se ou mata-se um policial aqui, um civil ali, um trem ali, um carro ali, um ônibus ali, por aí vai, certo? De novo, estou falando das maiores operações para recapitular. E agora vamos falar das 3 últimas operações que teve um efeito moral muito grande, que é um dos primeiros casos de como uma foto, de como a imprensa consegue fazer mais resultados do que ações militares inteiras. São esses os casos. Em dezembro de 1946, teve o tal da Noite das Chibatadas. Um membro do Irgun, após ser preso numa operação, ele é condenado a 18 anos e 18 chibatadas, ou seja, uma forma de humilhar. Então, o que o Irgun faz de volta? Eles sequestram um soldado britânico e também dão 18 chibatadas, filmando, tirando fotos e tudo. Isso, obviamente, vai para o jornal e acaba causando uma grande convulsão, que no final traz como resultado os ingleses interrompendo essa pena de chibatadas. Segundo caso, o famoso Sergeant's Affair, ou seja, o caso dos sargentos. Em julho de 1942, 3 membros do Lehi, eles foram capturados, julgados e condenados à morte. Como resultado, condenado à morte por enforcamento. Então, o Irgun de volta, eles sequestram 2 sargentos ingleses. Sargento Clifford Martin e Mervyn Price. E o Irgun avisa, olha, se vocês enforcarem, a gente vai enforcar de volta. Os ingleses não ouviram, enforcaram esses 3 membros do Irgun. O Irgun, como resposta, fala, tá bom, vai, e no dia 29 de julho, enforca esses 2 soldados ingleses, com seus uniformes e tudo, pela região de Netânia. E, obviamente, eles tiram fotos. Essas fotos acabam indo para o jornal, causam convulsão no Império Britânico. Você entende, caro espectador? Olha a humilhação. O cara de uniforme, que é aquele que dá a sentença, que enforca, que executa, que impõe. Você vê lá ele, com todo o seu uniforme, sendo enforcado. Portanto, isso foi um grande abalo no prestígio britânico. Isso é o que falamos no começo, fazer terrorismo para atingir símbolos e prestígio, e não simplesmente causar o máximo de mortes possível. E o último caso foi a simbólica Akko Prison Break, ou seja, o resgate da prisão de Akko, no norte de Israel. Lá nós tínhamos 41 membros do Irgun preso. Então veio o Irgun no Lehi, numa operação conjunta, eles explodem essa prisão e os 41 membros conseguem escapar. Alguns foram recapturados depois, mas a maioria foi pego. Todos esses eventos, principalmente esse último, causou um grande abalo no prestígio britânico, que aí eles falaram, quer saber? Vamos deixar a questão daqui da terra de Israel ou Palestina, vamos botar essa questão na ONU e o que eles decidirem vai ser decidido. Como é sabido, 29 de novembro de 1947 é votado na ONU pela partilha da terra de Israel. Mas isso falaremos em outro episódio. E um detalhe, quero falar sobre um soldado do Irgun chamado Dov Gruner. Dov Gruner foi um grande combatente do Irgun, participou em várias operações, e ele também era um militar britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Só que numa dessas operações da
da insurgência judaica. Ele foi capturado, foi condenado à morte. Mas os ingleses falaram, olha, como você lutou com a gente, participou do nosso exército, a gente vai te dar uma oportunidade. É só você implorar por perdão em público que a gente deixa você viver. O que Dov Gruner responde, como assim vou pedir perdão? Como eu posso pedir perdão para quem não é o dono legítimo dessa terra? Eu não posso fazer isso. Ele soube que esse ato dele seria um exemplo para os outros. Ele falou, se eu pudesse fazer tudo de novo, eu faria. E assim foi. Portanto, Dov Gruner ele foi enforcado com outros membros da resistência, só que o seu nome entrou para a história. Certo? Então, para finalizar, eu quero enfatizar o espírito nobre e a frieza de Menahem Begin. Ele, tanto no episódio de 1944 da Saizon, na qual o Irgun foi perseguido, ele falou, não vamos reagir, Lole Milchemet Achim, não para a guerra civil. E também, 4 anos após, no episódio no Altalena, do qual o pessoal do Irgun conseguiu contrabandear armas da Europa para si, o pessoal da Haganah exigiu que as armas fossem entregues para eles, o Irgun não aceitou, e a Haganah bombardeou esse navio. Então Menahem Begin também sofreu pressão. E aí, vamos atacar de volta? Ou seja, no meio de uma guerra de dependência, ele de novo fala, Lo lemilchemet achim, não vai ter guerra civil. Ou seja, então podemos concluir hoje, se o Estado judeu foi estabelecido de forma bem sucedida, parte disso, com certeza, deve-se à frieza e ao nobre espírito de Menahem Begin, que na hora mais difícil, ele segurou a barra e impediu a guerra civil entre os irmãos judeus. Certo? Então é isso, caro espectador. Espero que você tenha aprendido e seu conhecimento tenha aumentado nesse programa. Compartilhe, deixe o seu like, se inscreva, deixe o seu comentário, ajude o nosso canal a crescer. Vossa participação é muito importante para o nosso canal. Até o nosso próximo programa com Alexander Podcast. Shalom, o Leitraot.